na ilha de Pátimo, porque Deus queria. E meus irmãos, deixa eu abrir exceção aqui. Deus sabe como alegrar os seus escolhidos. Aleluia. Deus sabe onde encontrar os seus escolhidos. Você lembra que João está dizendo: estava eu na ilha chamada Pátimo por causa da palavra. Ei, não importa o lugar, o importante é estar conectado com Deus. Mas percebeu que esse sofrimento que veio sobre João foi um sofrimento que Deus resolveu recompensar. Porque existe dois tipos de sofrimento. Existe, na verdade, preço e prova. João não estava pagando um preço, João estava passando por uma prova. E quando Deus permite a prova vir até nós, é porque Deus já tem um projeto de aprovar após a prova. Mas quando o preço vem até a mim, eu tenho que ter aquilo que Jesus disse: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Pregador, me faz entender. João não estava ali porque ele queria, João estava ali porque ele tinha um compromisso de pregar o testemunho de Jesus. E João incomodava, João aborrecia, João era aquele que, quando as leis, os homens da lei observavam, temos que dar o fim, temos que acabar com ele. Então lá na ilha chamada Pátimo, onde João estava por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que naquele lugar Deus resolveu revelar a glória para João. E João, ele foi levado em espírito, e Deus começou a mostrar para João, a revelar para João, aleluia, coisas que ainda ia acontecer. Nós vimos aqui que João, quando olhou para ver quem falava com ele, ele não resistiu a tamanha glória do Senhor. A Bíblia diz que quando ele vê aquele ser glorificado, ele não viu Jesus com a marca da cruz, ele não viu Jesus com a marca da coroa, ele não viu Jesus com seu lado perfurado, ele viu Jesus glorificado, ele viu Jesus com as suas vestes gloriosas, em toda a sua glória. Para o rosto ele não podia olhar, porque era como o sol quando resplandece em toda a sua força. Ei, meus irmãos, é cantado hino na harpa cristã que os mais belos hinos, poesia, foram escritos em tribulação, aonde pensaram que era o fim de João, aonde pensaram que João ia morrer desolado naquela ilha. Ei, o diabo na vida dos homens tentaram invalidar João, tentaram dizer: olha, lança ele na ilha de Pátimo e lá vai ser o fim dele. Eles não sabiam, ele não sabia que ali ele estava cooperando para Deus escrever uma nova história na vida do teu servo, na vida do teu ungido, porque Deus tem poder de dar seguimento em uma história que para muitos é o fim, é uma história que para muitos não tem jeito. Quando souberam da notícia: olha, João, o último apóstolo, vai morrer na ilha chamada Pátimo. Mas diz a Bíblia que Deus surpreendeu, porque João também não esperava, João também não imaginava que Deus tinha uma surpresa para ele. Ei, Deus sempre tem um elemento surpresa. Você lembra de Moisés? Moisés fugiu do Egito, Moisés passou 40 anos, aleluia, lá no deserto. Bendito seja Deus. Moisés passou 40 anos no deserto. Eu imagino, pastor, que todavia que Moisés saía com o rebanho, ele lembrava da sua vida de regalia no Egito. Ele era príncipe, ele era poliglota, e quando sai do Egito
fugido, ele fica 40 anos apacentando ovelha. Eu sempre soube pela revelação da palavra que Deus não tem pressa de levantar homens na sua obra. Deus não tem pressa. Reflita comigo, pastor. Se Deus tivesse pressa, quando Moisés saiu do Egito, Deus aproveitaria que Moisés estava fresquinho, levantaria e enviaria. Mas Deus deixou Moisés de molho 40 anos lá no deserto. E quando Deus resolve levantar, Deus atrai Moisés numa chama, na sarça ardente. E Deus fala: olha, Moisés, vai ao Egito libertar o meu povo. Observe que Moisés estava 40 anos no deserto. Deus esperou. Deus sempre terá um projeto com aquele que ele tem escolhido para uma grande obra. Mas o interessante é que quando Deus atraiu Moisés, Moisés foi atraído para a presença de Deus. Então Deus o capacitou, então Deus o habilitou, então Deus o instruiu, então Deus enviou. E todos nós sabemos do testemunho de Moisés, guiado por Deus para o Egito e libertar o seu povo de Israel. Meus irmãos, João, ele tinha tudo para ser um frustrado no evangelho, mas a promessa ainda estava para se cumprir. Quando Deus ia dar para João a revelação para João: olha, João, escreve isso, envia as 7 igrejas da Ásia. Ei, alguém dizia: aí vai o fim, que pena que João terminou daquele jeito, isolado em uma ilha. Que pena nada, Deus contrariou o adversário. O adversário pensou que João ia morrer naquela ilha, mas foi naquela ilha, naquele lugar difícil de viver, que Deus entrega um rolo para João. E quando você vai no capítulo 10, Deus fala para João: João, olha, João, o anjo dá o livro para João e diz: João, come, João, importa que tu profetize a muitos povos, línguas e nação. Aleluia. Deus tinha ainda uma nova trajetória para o seu servo na face da terra. Eu sei que alguns irmãos estão meio desconectados, eu percebo uma desconectação, mas entenda: o que era para ser fim, o que era para ser um fracasso, o que era para ser ponto final, Deus deu início de uma nova vida para João. Ei, Deus virou a chave, Deus virou o jogo, Deus virou a mesa. Era para João morrer, era para João perecer, mas Deus tinha outro projeto. Ei, eu quero dizer para os irmãos nesta noite: é importante nós sofrer por amor da palavra, é importante nós sofrer pelo testemunho de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim: envergonhado e confundido seja todo aquele que se levantar contra os escolhidos de Deus. Ei, pensaram que João saiu de cena, João voltou mais forte, João voltou mais ungido, João pregou para muita gente, porque assim Deus o projetou na sua vida. Às vezes, na nossa fraqueza, nós damos ponto final na nossa vida, na nossa trajetória. A pior fraqueza de um cristão é concordar com a mentira do diabo. O diabo diz: agora já era, o crente é mesmo. O diabo diz: agora não tem mais jeito, o crente diz: é mesmo. Ei, Deus é Deus do impossível. Ei, o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Deus é aquele que sempre dá para o ser humano uma segunda chance. Ei, João teve mais uma chance de pregar para muita gente, povos, línguas e nação. Eu não sei quem pensaram, ou quem acreditaram, ou quem disseram que não tinha mais jeito. Já era para Satanás, porque Deus é aquele que não
assustado. Glória a Deus. E seria uma covardia da parte de Deus, mas Deus não deixa os seus. João estava sendo preparado para a segunda etapa da sua vida. E diz a Bíblia, irmão, que Deus, quando ele revela a glória para João, João não resistiu à glória, irmão, porque o corpo físico não tem capacidade de desfrutar da glória e se manter de pé. A Bíblia diz que ele caiu como morto, mas diz a Bíblia que Deus com a sua destra disse a João: não temas, aleluia, não temas, porque eu fui morto e eis aqui eu vivo para todo sempre. Ei, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ei, você lembra de Pedro, você lembra de Pedro na sua caminhada, aleluia, Pedro desfrutou de alguns milagres da parte de Cristo, mas Pedro deixou o ego subir para sua mente, e um belo dia Jesus reúne os seus discípulos e diz: olha, Jesus abriu o coração para eles dizendo: olha, essa noite todos vocês me abandonarão, porque há uma profecia dizendo: fere o pastor e todos os rebanhos dispersarão. Aí Pedro, se achando na emoção espiritual, disse: não, mestre, eu estou pronto até para morrer por amor a ti. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro insistiu, sustentando uma tese que ele não tinha condição, mas por emoção ele estava convencido e não convertido. Ei, é importante, meus irmãos, nós entrar na presença de Deus e pedir para Deus nos converter a cada instante, porque não estamos preparados para enfrentar a morte e não negar Jesus, mas se todavia nós dobrar o joelho em oração e apresentar para Deus a nossa pequenez, a nossa insuficiência. Deus me sustenta, porque se o Senhor não me sustentar, eu não posso me manter de pé. Então Jesus pregou, Jesus falou, e Pedro disse: não, eu estou preparado até para morrer por amor a ti. Jesus liberou a palavra não mente. Então Jesus é preso, nós conhecemos a história. Jesus é levado, Jesus começa a cair na mão dos desordeiros da lei, e bate Jesus, maltrata Jesus. Pedro de longe seguindo e vendo o pau quebrando contra Jesus, e de longe não tinha coragem, o medo tomou seu coração, a covardia. E diz a Bíblia que Pedro, ele foi identificado por alguém, disse: olha, tu é um dele. Pedro disse: não conheço esse homem. Diz a Bíblia que por mais uma vez ele vai na fogueira que era feita para aquecer no frio daquela noite, e alguém diz: olha, tu é um deles. E mais uma vez Pedro diz: não, eu não conheço. Aí diz a Bíblia que uma criada diz: olha, tu é um deles, porque a tua fala te condena. Ei, Jesus, ele olhou para Pedro, e quando Jesus olha para Pedro, Pedro recebeu a mensagem. Quando Jesus olha para Pedro, após o galo ter cantado, Jesus disse: Pedro, eu não disse. E Pedro, no seu espírito, converteu-se, porque a Bíblia diz que Pedro se retirou e chorou amargamente. Ei, ali foi a verdadeira convenção de Pedro, porque o verdadeiro arrependimento traz choro, a alma chora, a alma se derrama. Mas peraí, alguém pensou no fato de Pedro ter negado Jesus? Acabou na ilha de Pátimo, porque Deus queria. E meus irmãos, deixa eu abrir a sessão aqui. Deus sabe como alegrar os seus escolhidos, aleluia. Deus sabe onde encontrar
usar os seus escolhidos. Você lembra que João está dizendo: estava eu na ilha chamada Patmos por causa da palavra. Ei, não importa o lugar, o importante é estar conectado com Deus. Mas percebeu que esse sofrimento que veio sobre João foi um sofrimento que Deus resolveu recompensar. Porque existe dois tipos de sofrimento. Existe, na verdade, preço e prova. João não estava pagando um preço. João estava passando por uma prova. E quando Deus permite a prova vir até nós, é porque Deus já tem um projeto de aprovar após a prova. Mas quando o preço vem até a mim, eu tenho que ter aquilo que Jesus disse: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Pregador, me faz entender. João não estava ali porque ele queria. João estava ali porque ele tinha um compromisso de pregar o testemunho de Jesus. E João incomodava, João aborrecia. João era aquele que, quando as leis, os homens da lei observavam: temos que dar o fim, temos que acabar com ele. Então, lá na ilha chamada Patmos, onde João estava por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que naquele lugar Deus resolveu revelar a glória para João. E João, ele foi levado em espírito. E Deus começou a mostrar para João, a revelar para João, aleluia, coisas que ainda ia acontecer. Nós vimos aqui que João, quando olhou para ver quem falava com ele, ele não resistiu a tamanha glória do Senhor. A Bíblia diz que quando ele vê aquele ser glorificado, ele não viu Jesus com a marca da cruz, ele não viu Jesus com a marca da coroa, ele não viu Jesus com seu lado perfurado, ele viu Jesus glorificado, ele viu Jesus com as suas vestes gloriosas, em toda a sua glória. Para o rosto ele não podia olhar, porque era como o sol quando resplandece em toda a sua força. Ei, meus irmãos, é cantado hino na harpa cristã que os mais belos hinos, poesia, foram escritos em tribulação, aonde pensaram que era o fim de João, aonde pensaram que João ia morrer desolado naquela ilha. Ei, o diabo na vida dos homens tentaram invalidar João, tentaram dizer: olha, lança ele na ilha de Patmos e lá vai ser o fim dele. Eles não sabiam, ele não sabia que ali ele estava cooperando para Deus escrever uma nova história na vida do teu servo, na vida do teu ungido, porque Deus tem poder de dar seguimento em uma história que para muitos é o fim, é uma história que para muitos não tem jeito. Quando souberam da notícia: olha, João, o último apóstolo, vai morrer na ilha chamada Patmos, mas diz a Bíblia que Deus surpreendeu, porque João também não esperava, João também não imaginava que Deus tinha uma surpresa para ele. Ei, Deus sempre tem um elemento surpresa. Você lembra de Moisés? Moisés fugiu do Egito, Moisés passou 40 anos, aleluia, lá no deserto. Bendito seja Deus. Moisés passou 40 anos no deserto. Eu imagino, pastor, que todavia que Moisés saía com o rebanho, ele lembrava da sua vida de regalia no Egito. Ele era príncipe, ele era poliglota, e quando sai do Egito fugido, ele fica 40 anos apacentando ovelha. Eu sempre soube pela revelação da palavra que Deus não tem pressa de levantar homens na sua obra. Deus
pressa. Reflita comigo, pastor. Se Deus tivesse pressa, quando Moisés saiu do Egito, Deus aproveitaria que Moisés estava fresquinho, levantaria e enviaria. Mas Deus deixou Moisés de molho 40 anos lá no deserto. E quando Deus resolve levantar, Deus atrai Moisés numa chama, na sarça ardente. E Deus fala: olha, Moisés, vai ao Egito libertar o meu povo. Observe que Moisés estava 40 anos no deserto. Deus esperou. Deus sempre terá um projeto com aquele que ele tem escolhido para uma grande obra. Mas o interessante é que quando Deus atraiu Moisés, Moisés foi atraído para a presença de Deus. Então Deus o capacitou, então Deus o habilitou, então Deus o instruiu, então Deus enviou. E todos nós sabemos do testemunho de Moisés, guiado por Deus para o Egito e libertar o seu povo de Israel. Meus irmãos, João, ele tinha tudo para ser um frustrado no evangelho, mas a promessa ainda estava para se cumprir. Quando Deus ia dar para João a revelação para João: olha, João, escreve isso, envia as 7 igrejas da Ásia. Ei, alguém dizia: aí foi o fim, que pena que João terminou daquele jeito, isolado em uma ilha. Que pena nada, Deus contrariou o adversário. O adversário pensou que João ia morrer naquela ilha, mas foi naquela ilha, naquele lugar difícil de viver, que Deus entrega um rolo para João. E quando você vai no capítulo 10, Deus fala para João: João, olha, João, o anjo dá o livro para João e diz: João, come, João, importa que tu profetize a muitos povos, línguas e nação. Aleluia. Deus tinha ainda uma nova trajetória para o seu servo na face da terra. Eu sei que alguns irmãos estão meio desconectados, eu percebo uma desconectação, mas entenda: o que era para ser fim, o que era para ser um fracasso, o que era para ser ponto final, Deus deu início de uma nova vida para João. Ei, Deus virou a chave, Deus virou o jogo, Deus virou a mesa. Era para João morrer, era para João perecer, mas Deus tinha outro projeto. Ei, eu quero dizer para os irmãos nesta noite: é importante nós sofrer por amor da palavra, é importante nós sofrer pelo testemunho de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim: envergonhado e confundido seja todo aquele que se levantar contra os escolhidos de Deus. Ei, pensaram que João saiu de cena, João voltou mais forte, João voltou mais ungido, João pregou para muita gente, porque assim Deus o projetou na sua vida. Às vezes, na nossa fraqueza, nós damos ponto final na nossa vida, na nossa trajetória. A pior fraqueza de um cristão é concordar com a mentira do diabo. O diabo diz: agora já era, o crente é mesmo, o diabo diz: agora não tem mais jeito, o crente diz: é mesmo. Ei, Deus é Deus do impossível. Ei, o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Deus é aquele que sempre dá para o ser humano uma segunda chance. Ele, João, teve mais uma chance de pregar para muita gente, povos, línguas e nação. Eu não sei quem pensaram, ou quem acreditaram, ou quem disseram que não tinha mais jeito. Já era para Satanás, porque Deus é aquele que não deixa os seus escolhidos morrer frustrados. Deus não deixa. Deus não deixa os seus escolhidos morrer frustrados.
Seria uma covardia da parte de Deus, mas Deus não deixa os seus. João estava sendo preparado para a segunda etapa da sua vida. E diz a Bíblia, irmão, que Deus, quando ele revela a glória para João, João não resistiu à glória, irmão, porque o corpo físico não tem capacidade de desfrutar da glória e se manter de pé. A Bíblia diz que ele caiu como morto, mas diz a Bíblia que Deus passou a destra, disse a João: não temas, aleluia, não temas, porque eu fui morto e eis aqui eu vivo para todo sempre. Ei, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ei, você lembra de Pedro, você lembra de Pedro na sua caminhada, aleluia. Pedro desfrutou de alguns milagres da parte de Cristo, mas Pedro deixou o ego subir para sua mente, e um belo dia Jesus reúne os seus discípulos e diz: olha, Jesus abriu o coração para eles dizendo: olha, essa noite todos vocês me abandonarão, porque há uma profecia dizendo: fere o pastor e todos os rebanhos dispersarão. Aí Pedro, se achando na emoção espiritual, disse: não, mestre, eu estou pronto até para morrer por amor a ti. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro insistiu, sustentando uma tese que ele não tinha condição, mas por emoção ele estava convencido e não convertido. Ei, é importante, meus irmãos, nós entrar na presença de Deus e pedir para Deus nos converter a cada instante, porque não estamos preparados para enfrentar a morte e não negar Jesus, mas se todavia nós dobrar o joelho em oração e apresentar para Deus a nossa pequenez, a nossa insuficiência. Deus me sustenta, porque se o Senhor não me sustentar, eu não posso me manter de pé. Então Jesus pregou, Jesus falou, e Pedro disse: não, eu estou preparado até para morrer por amor a ti. Jesus liberou a palavra não mente. Então Jesus é preso, nós conhecemos a história. Jesus é levado, Jesus começa a cair na mão dos desordeiros da lei, e bate Jesus, maltrata Jesus. Pedro de longe seguindo e vindo o pau quebrando contra Jesus, e de longe não tinha coragem, o medo tomou seu coração, a covardia. E diz a Bíblia que Pedro, ele foi identificado por alguém, disse: olha, tu é um dele. Pedro disse: não conheço esse homem. Diz a Bíblia que por mais uma vez ele vai na fogueira que era feita para aquecer o frio daquela noite, e alguém diz: olha, tu é um deles. E mais uma vez Pedro diz: não, eu não conheço. Aí diz a Bíblia que uma criada diz: olha, tu é um deles, porque a tua fala te condena. Ei, Jesus, ele olhou para Pedro, e quando Jesus olha para Pedro, Pedro recebeu a mensagem. Quando Jesus olha para Pedro, após o galo ter cantado, Jesus disse: Pedro, não disse? E Pedro, no seu espírito, converteu-se, porque a Bíblia diz que Pedro se retirou e chorou amargamente. Ei, ali foi a verdadeira convenção de Pedro, porque o verdadeiro arrependimento traz choro, a alma chora, a alma se derrama. Mas espera aí, alguém pensou no fato de Pedro ter negado Jesus? Acabou na ilha de Pátimo, porque Deus queria, e meus irmãos, Deus
deixa eu abrir a sessão aqui. Deus sabe como alegrar os seus escolhidos. Aleluia. Deus sabe onde encontrar os seus escolhidos. Você lembra que João está dizendo: estava eu na ilha chamada Patmos por causa da palavra. Ei, não importa o lugar, o importante é estar conectado com Deus. Mas percebeu que esse sofrimento que veio sobre João foi um sofrimento que Deus resolveu recompensar. Porque existe dois tipos de sofrimento. Existe, na verdade, preço e prova. João não estava pagando um preço. João estava passando por uma prova. E quando Deus permite a prova vir até nós, é porque Deus já tem um projeto de aprovar após a prova. Aleluia. Mas quando o preço vem até a mim, eu tenho que ter aquilo que Jesus disse: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Pregador, me faz entender. João não estava ali porque ele queria. João estava ali porque ele tinha um compromisso de pregar o testemunho de Jesus. E João incomodava, João aborrecia. João era aquele que, quando as leis, os homens da lei observavam: temos que dar o fim, temos que acabar com ele. Então, lá na ilha chamada Patmos, onde João estava por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que naquele lugar Deus resolveu revelar a glória para João. E João, ele foi levado em espírito. E Deus começou a mostrar para João, a revelar para João, aleluia, coisas que ainda ia acontecer. Nós vimos aqui que João, quando olhou para ver quem falava com ele, ele não resistiu a tamanha glória do Senhor. A Bíblia diz que quando ele vê aquele ser glorificado, ele não viu Jesus com a marca da cruz, ele não viu Jesus com a marca da coroa, ele não viu Jesus com seu lado perfurado, ele viu Jesus glorificado, ele viu Jesus com as suas vestes gloriosas, em toda a sua glória. Para o rosto ele não podia olhar, porque era como o sol quando resplandece em toda a sua força. Ei, meus irmãos, é cantado o hino na harpa cristã que os mais belos hinos, poesia, foram escritos em tribulação, aonde pensaram que era o fim de João, aonde pensaram que João ia morrer desolado naquela ilha. Ei, o diabo na vida dos homens tentaram invalidar João, tentaram dizer: olha, lança ele na ilha de Patmos e lá vai ser o fim dele. Eles não sabiam, ele não sabia que ali ele estava cooperando para Deus escrever uma nova história na vida do teu servo, na vida do teu ungido, porque Deus tem poder de dar seguimento em uma história que para muitos é o fim, é uma história que para muitos não tem jeito. Quando souberam da notícia: olha, João, o último apóstolo, vai morrer na ilha chamada Patmos, mas diz a Bíblia que Deus surpreendeu, porque João também não esperava, João também não imaginava que Deus tinha uma surpresa para ele. Ei, Deus sempre tem um elemento surpresa. Você lembra de Moisés? Moisés fugiu do Egito. Moisés passou 40 anos, aleluia, lá no deserto. Bendito seja Deus. Moisés passou 40 anos no deserto. Eu imagino, pastor, que todavia que Moisés saía com o rebanho, ele lembrava da sua vida de regalia no Egito. Ele era príncipe, ele era
poliglota, e quando sai do Egito fugido, ele fica 40 anos apacentando ovelha. Eu sempre soube pela revelação da palavra que Deus não tem pressa de levantar homens na sua obra. Deus não tem pressa. Reflita comigo, pastor. Se Deus tivesse pressa, quando Moisés saiu do Egito, Deus aproveitaria que Moisés estava fresquinho, levantaria e enviaria. Mas Deus deixou Moisés de molho 40 anos lá no deserto. E quando Deus resolve levantar, Deus atrai Moisés numa chama, na sarça ardente. E Deus fala: olha, Moisés, vai ao Egito libertar o meu povo. Observe que Moisés estava 40 anos no deserto. Deus esperou. Deus sempre terá um projeto com aquele que ele tem escolhido para uma grande obra. Mas o interessante é que quando Deus atraiu Moisés, Moisés foi atraído para a presença de Deus. Então Deus o capacitou, então Deus o habilitou, então Deus o instruiu, então Deus enviou. E todos nós sabemos do testemunho de Moisés, guiado por Deus para o Egito e libertar o seu povo de Israel. Meus irmãos, João, ele tinha tudo para ser um frustrado no evangelho, mas a promessa ainda estava para se cumprir. Quando Deus ia dar para João a revelação para João: olha, João, escreve isso, envia as 7 igrejas da Ásia. Ei, alguém dizia: aí foi o fim, que pena que João terminou daquele jeito, isolado em uma ilha. Que pena nada, Deus contrariou o adversário. O adversário pensou que João ia morrer naquela ilha, mas foi naquela ilha, naquele lugar difícil de viver, que Deus entrega um rolo para João. E quando você vai no capítulo 10, Deus fala para João: João, olha, João, o anjo dá o livro para João e diz: João, come, João, importa que tu profetize a muitos povos, línguas e nação. Aleluia. Deus tinha ainda uma nova trajetória para o seu servo na face da terra. Eu sei que alguns irmãos estão meio desconectados, eu percebo uma desconectação, mas entenda: o que era para servir, o que era para ser um fracasso, o que era para ser ponto final, Deus deu início de uma nova vida para João. Ei, Deus virou a chave, Deus virou o jogo, Deus virou a mesa. Era para João morrer, era para João perecer, mas Deus tinha outro projeto. Ei, eu quero dizer para os irmãos nesta noite: é importante nós sofrer por amor da palavra, é importante nós sofrer pelo testemunho de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim: envergonhado e confundido seja todo aquele que se levantar contra os escolhidos de Deus. Ei, pensaram que João saiu de cena. João voltou mais forte, João voltou mais ungido, João pregou para muita gente, porque assim Deus o projetou na sua vida. Às vezes, na nossa fraqueza, nós damos ponto final na nossa vida, na nossa trajetória. A pior fraqueza de um cristão é concordar com a mentira do diabo. O diabo diz: agora já era, o crente é mesmo, o diabo diz: agora não tem mais jeito, o crente diz: é mesmo. Ei, Deus é Deus do impossível. Ei, o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Deus é aquele que sempre dá para o ser humano uma segunda chance. Ei, João teve mais uma chance de pregar para muita gente, povos, línguas e nação. Eu não sei quem pensaram, ou quem acreditaram, ou quem disseram que não tinha mais jeito. Já era para Satanás
Deus não deixa. Deus não deixa os seus escolhidos morrer frustrado. Glória a Deus. Seria uma covardia da parte de Deus, mas Deus não deixa os seus. João estava sendo preparado para a segunda etapa da sua vida. E diz a Bíblia, irmão, que Deus, quando ele revela a glória para João, João não resistiu à glória, irmão, porque o corpo físico não tem capacidade de desfrutar da glória e se manter de pé. A Bíblia diz que ele caiu como morto, mas diz a Bíblia que Deus com a sua destra disse a João: não temas, aleluia, não temas, porque eu fui morto e eis aqui eu vivo para todo sempre. Ei, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ei, você lembra de Pedro? Você lembra de Pedro na sua caminhada, aleluia, Pedro desfrutou de alguns milagres da parte de Cristo, mas Pedro deixou o ego subir para sua mente, e um belo dia Jesus reúne os seus discípulos e diz: olha, Jesus abriu o coração para eles dizendo: olha, essa noite todos vocês me abandonarão, porque há uma profecia dizendo: fere o pastor e todos os rebanhos dispersarão. Aí Pedro, se achando na emoção espiritual, disse: não, mestre, eu estou pronto até para morrer por amor a ti. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro insistiu, sustentando uma tese que ele não tinha condição, mas foi emoção. Ele estava convencido e não convertido. É importante, meus irmãos, nós entrar na presença de Deus e pedir para Deus nos converter a cada instante, porque não estamos preparados para enfrentar a morte e não negar Jesus, mas se todavia nós dobrar o joelho em oração e apresentar para Deus a nossa pequenez, a nossa insuficiência. Deus me sustenta, porque se o Senhor não me sustentar, eu não posso me manter de pé. Então Jesus pregou, Jesus falou, e Pedro disse: não, eu estou preparado até para morrer por amor a ti. Jesus liberou a palavra não mente. Então Jesus é preso, nós conhecemos a história. Jesus é levado, Jesus começa a cair na mão dos desorpeiros da lei, e bate Jesus, maltrata Jesus. Pedro de longe seguindo e vindo o pau quebrando contra Jesus, e de longe não tinha coragem, o medo tomou seu coração, a covardia. E diz a Bíblia que Pedro, ele foi identificado por alguém, disse: olha, tu é um dele. Pedro disse: não conheço esse homem. Diz a Bíblia que por mais uma vez ele vai na fogueira que era feita para aquecer no frio daquela noite, e alguém diz: olha, tu é um deles. E mais uma vez Pedro diz: não, eu não conheço. Aí diz a Bíblia que uma criada diz: olha, tu é um deles, porque a tua fala te condena. Ei, Jesus, ele olhou para Pedro, e quando Jesus olha para Pedro, Pedro recebeu a mensagem. Quando Jesus olha para Pedro, após o galo ter cantado, Jesus disse: Pedro, não disse. E Pedro, no seu espírito, converteu-se, porque a Bíblia diz que Pedro se retirou e chorou amargamente. Ei, ali foi a verdadeira convenção de Pedro, porque o verdadeiro arrependimento traz choro. A alma chora, a alma se derrama. Mas espera aí, alguém pensou no fato de Pedro ter negado Jesus? Acabou na ilha de Pátimo, porque Deus queria
Aleluia. E meus irmãos, deixa eu abrir exceção aqui. Deus sabe como alegrar os seus escolhidos. Aleluia. Deus sabe onde encontrar os seus escolhidos. Você lembra que João está dizendo: estava eu na ilha chamada Patmos por causa da palavra. Ei, não importa o lugar, o importante é estar conectado com Deus. Mas percebeu que esse sofrimento que veio sobre João foi um sofrimento que Deus resolveu recompensar. Porque existe dois tipos de sofrimento. Existe, na verdade, preço e prova. João não estava pagando um preço. João estava passando por uma prova. E quando Deus permite a prova vir até nós, é porque Deus já tem um projeto de aprovar após a prova. Mas quando o preço vem até a mim, eu tenho que ter aquilo que Jesus disse: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Pregador, me faz entender. João não estava ali porque ele queria. João estava ali porque ele tinha um compromisso de pregar o testemunho de Jesus. E João incomodava, João aborrecia. João era aquele que, quando as leis, os homens da lei observavam, temos que dar o fim, temos que acabar com ele. Então, lá na ilha chamada Patmos, onde João estava por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que naquele lugar Deus resolveu revelar a glória para João. E João, ele foi levado em espírito. E Deus começou a mostrar para João, a revelar para João, aleluia, coisas que ainda ia acontecer. Nós vimos aqui que João, quando olhou para ver quem falava com ele, ele não resistiu a tamanha glória do Senhor. A Bíblia diz que quando ele vê aquele ser glorificado, ele não viu Jesus com a marca da cruz, ele não viu Jesus com a marca da coroa, ele não viu Jesus com seu lado perfurado, ele viu Jesus glorificado, ele viu Jesus com as suas vestes gloriosas, em toda a sua glória. Para o rosto ele não podia olhar, porque era como o sol quando resplandece em toda a sua força. Ei, meus irmãos, é cantado hino na harpa cristã que os mais belos hinos, poesia, foram escritos em tribulação, aonde pensaram que era o fim de João, aonde pensaram que João ia morrer desolado naquela ilha. Ei, o diabo na vida dos homens tentaram invalidar João, tentaram dizer: olha, lança ele na ilha de Patmos e lá vai ser o fim dele. Eles não sabiam, ele não sabia que ali ele estava cooperando para Deus escrever uma nova história na vida do teu servo, na vida do teu ungido, porque Deus tem poder de dar seguimento em uma história que para muitos é o fim, é uma história que para muitos não tem jeito. Quando souberam da notícia: olha, João, o último apóstolo, vai morrer na ilha chamada Patmos, mas diz a Bíblia que Deus surpreendeu, porque João também não esperava, João também não imaginava que Deus tinha uma surpresa para ele. Ei, Deus sempre tem um elemento surpresa. Você lembra de Moisés? Moisés fugiu do Egito, Moisés passou 40 anos, aleluia, lá no deserto. Bendito seja Deus. Moisés passou 40 anos no deserto. Eu imagino, pastor, que todavia que Moisés saía com o rebanho, ele lembrava da sua vida de regalia no Egito. Ele era príncipe, ele era poliglota, e quando sai do Egito fugido, ele fica 40 anos
apacentar